Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. O voluntariado é uma das atividades mais nobres que existe no mundo. Através de pequenos gestos, os voluntários conseguem transformar a vida de quem necessita. É do voluntariado que muitos jovens começam a fazer parte de uma grande rede de ajuda humanitária e adquirem experiência sobre como funciona um ambiente de trabalho. Exemplos de profissionais que iniciaram a sua carreira como voluntários não faltam. Por isso, se pretende enquadrar o maior número possível de voluntários com deficiência para que sejam eles a lutar pelos seus direitos. Acompanhe a peça que se segue e saiba mais sobre o projeto das Nações Unidas para voluntários. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em parceria com o Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes, FAMOD, lança um programa de voluntariado para as pessoas com deficiência. A escolha deste grupo social deve-se ao fato deste ser o que mais enfrenta dificuldades para a inserção nos mercados de trabalho. Eu acho que o programa da UNV já tem uns pacotes de como é que será este processo todo. Neste momento, o que está a decorrer, em primeiro lugar, é a explicação do que é este voluntariado, que trabalho vai ser exigido, para que categoria, porque aqui está-se a falar, em primeiro lugar, dos jovens, que é dos 18 aos 26, depois está-se a falar de especialista, que é dos 26 aos 35, depois está-se a falar de expert, que é dos 35 até em diante. Isso exige vários níveis e, de acordo com estes níveis todos, as pessoas com deficiência poderão estar enquadradas em um destes níveis. Então, depois disso, se estiverem já dentro do programa, acredito que, como qualquer atividade, vão ser formados, vão ser treinados para ter habilidades de como é que vai se fazer este devido trabalho. Doar o tempo para ajudar aos outros sem esperar nada em troca é um dos gestos mais nobres que o ser humano pode ter. Por isso, os participantes do evento de apresentação do programa para voluntários acreditam que este fato vai contribuir para melhorar significativamente a situação das pessoas com deficiência. Eu acho que o mundo começa a ter um movimento bastante bom em termos de enquadramento, porque o que nós assistimos outrora é que pessoas com deficiência tinham bastantes dificuldades para o seu enquadramento na vida regular, vida normal. E quando se trata de ações ou atividades que precisam de uma certa capacidade para o seu desenvolvimento, a pessoa com deficiência entrava em desvantagem. Então, programas como estes, acredito que vão ajudar, vão incluir e vão desenvolver certas capacidades que até alguns deficientes não possuem. A participação das pessoas com deficiência será muito escassa. Sabendo que há crianças que vivem trancadas, depois despertam um pouco mais tarde, com 16, 17 anos, começam já a perceber, vão à escola com essa idade. Até os 26, 27 anos, as pessoas nem têm a licenciatura que eles pedem. Por isso vai ser um pouco difícil para as pessoas com deficiência. E eu falo mesmo da minha associação onde eu estou. Lá existem senhoras com 45, 50, que nessa última classe tem. Agora, não sei como é que pode ser. Os membros das associações que trabalham em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência enaltecem o gesto, mas defendem que a mudança que se pretende só poderá ser possível se a sociedade adotar práticas mais inclusivas. Acredito que é incluir as pessoas dentro da sociedade, gerar mais emprego para as pessoas com deficiência, mais formação para as pessoas com deficiência, nesse caso facilitar o emprego, a formação da pessoa com deficiências
como vemos às vezes nas universidades, não tem como o deficiente chegar até, por exemplo, o primeiro andar, o segundo andar. Então, acredito que gerar formas do deficiente se sentir acolhido dentro da sociedade. Muita coisa que deve ser feita. Nas escolas, nos hospitais e nos bancos. E passamos a parar com discriminar. Por exemplo, vou te falar da Associação das Mulheres com Deficiência. Essa é das mulheres que quando ficam grávidas, e vou chegar lá ver que é uma mulher normal que está grávida, não querem perguntar como é que foi? Como é que foi? Por quê? Será que aquela mulher não tem o direito de sentir o que certas mulheres sentem? Temos que parar com isso. A nossa sociedade não pode continuar assim. Temos que olhar as coisas do mesmo. Eu acho que olhamos as coisas e sabemos que nós todos temos os mesmos direitos. Assim, tem que se mudar muita coisa mesmo. Um outro aspecto que preocupa as pessoas com deficiência tem que ver com o fato de existirem muitas políticas de defesa dos direitos das PCDs, mas cuja implementação é fraca. Por isso, acredita-se que com o programa de voluntariado será possível mudar o atual cenário. A situação das pessoas com deficiência em Moçambique continua a ser preocupante, né? Para nós como organização, como FAMOD, porque os direitos das pessoas com deficiência ainda não são respeitados, apesar de existir muitas políticas que protegem os seus direitos. O grande problema é de não implementação. Ou a pessoa com deficiência vem da comunidade, vem de uma família. Então, em primeiro lugar, eu penso que o grande trabalho de sensibilização deve partir da família, da sociedade, e facilmente, se a sociedade estiver sensibilizada para tratar o deficiente como um ser humano normal como os outros, a vida para este deficiente pode se tornar um pouco mais fácil. O programa lançado em Maputo pretende recrutar mais de 50 pessoas com deficiência para trabalhar como voluntários em diferentes associações que trabalham em prol de pessoas com deficiência, e as candidaturas estão abertas até 12 de julho corrente. Com esta peça vamos a uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Como se comportar ao acompanhar uma pessoa com deficiência visual. No vídeo de hoje, vou deixar algumas dicas de como acompanhar um cego devidamente. Vamos! A primeira dica é o abrir e fechar da porta. Você sabia que sempre que acompanhar uma pessoa com deficiência visual, depois de abrir a porta, deve deixar que ele feche? Pois bem, essa é uma regra de guia. A segunda dica que vou deixar é sobre as escadas. Sempre que guiar uma pessoa com deficiência visual, ao chegar a uma escada, você tem de largá-lo e deixar que ele segure o corrimão e suba as escadas sozinho com a ajuda da bengala. Essa é outra regra de guia. A última dica é sempre bom você avisar. Pisos escorregadios, buracos e obstáculos em geral durante o trajeto.
Olá, Abdul. Tudo bem? Tudo. E deste lado? Aqui também. Lá em casa? Tá tudo bem. Ercília, assim ficarei cansado. Deixa-me dar algumas dicas para conversar com um cadeirante. Para conversar com uma pessoa com deficiência físico-motora que use cadeira de rodas ou seja rastejante, é importante primeiro tentar ficar ao mesmo nível do olhar dela. Isso mostra respeito e consideração pela pessoa. E se estiver em casa, para não se cansar, busque uma cadeira ou banco e assim vocês terão uma conversa de forma mais confortável e a pessoa não se cansa de olhar para cima e você de olhar para baixo. Entendeu? Sim, obrigada. Sabe que eu não sabia? Outra dica, evite se apoiar na cadeira de rodas, quer seja pisando ou encostando. É desconfortável e demonstra falta de respeito, pois a cadeira de rodas representa parte do corpo da pessoa. Então, procura manter-se quieto e manter uma conversa normal. Entendeu? Abdul, por que não disseste tudo isso? Afinal, fiquei te humilhando este todo o tempo. Agora já aprendeu e pode ensinar outras pessoas. É isso. Tocar, se apoiar, sentar ou empurrar apenas com a devida permissão do seu dono. Mesmo com a permissão, é necessário tomar muito cuidado e obedecer às orientações do dono da cadeira de rodas. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, partilhamos os detalhes do projeto ambicioso que pretende tornar as pessoas com deficiência mais ativas na luta pelos seus direitos. Agora, vamos falar de um problema de saúde pública, o AVC, acidente vascular cerebral, que tem sido cada vez mais comum. Em cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo por AVC, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em Moçambique, o Hospital Central de Maputo detecta pelo menos 3 casos de AVC por dia. E porque afeta o cérebro, muitas vezes, as pessoas nesta condição sofrem de problemas de coordenação motora e até de fala. Na peça a seguir, acompanhe as atividades de terapia de fala de pacientes pós-exposição ao AVC e saiba que medidas tomar para evitar sofrer um derrame cerebral. O sedentarismo, hábitos alimentares errados e o stress fazem parte do dia a dia de muitas pessoas nos dias atuais. Essa situação torna o sistema imunológico mais vulnerável e suscetível a contrair o AVC. As causas do AVC, geralmente, acredita-se que seja devido à hipertensão arterial. É um dos fatores que contribui para que todo paciente possa desenvolver um AVC. E como consequência do AVC, outros problemas podem surgir, dentre eles o da fala. Maria e Antônio, nomes fictícios, são pacientes que sofrem da afasia, uma condição que limita o processamento da informação para o cérebro. Mesmo com dificuldades, estes tentam contar como tudo começou. Fiquei assim, um pouco assentado, de repente subir assim por causa de problemas de pensão. Ficar a pensar que puderam levar para o hospital, foram crianças para adultos, crianças pequenas. Já acabaram, mas é difícil falar, mas desde que vim ao hospital, deram-me medicamentos para aplicar e outras coisas. Desculpe, é difícil falar.
A dificuldade na fala tem explicação científica. A condição pode ser originada por vários fatores. Resulta de uma lesão cerebral. As causas da afasia são as infecções, os traumatismos, os tumores, o AVC, que é o principal ou a principal causa desta patologia. Como dizia anteriormente, que o AVC, quando atinge ou bate à porta, seja de um adulto, homem ou mulher, tem suas consequências. E uma dessas consequências é a afasia. E a tal afasia ou afasia não é um problema de fala, mas sim um problema de linguagem também. As consultas para a reabilitação dos pacientes com esta condição devem ser constantes, até que se verifique alguma melhoria. Mas, por conta da Covid-19, alguns pacientes tiveram uma regressão no tratamento. Houve alguns pacientes que melhoraram, de fato, mas isso graças à contribuição familiar. Porque como nós dissemos, como eu dizia anteriormente, que o tratamento dessa patologia não está virado apenas para o doente, também está virado para a família, porque é importante que a família saiba lidar com este paciente. Então, os familiares que durante o período da pandemia continuaram a dar continuidade ao trabalho cá feito, quando cá voltaram, estavam melhores. Os outros voltaram piores, porque para além da afasia, os pacientes que sofrem de AVC podem sofrer outras limitações como as de locomoção. Todo paciente que sofre o AVC geralmente apresenta, além de sequela linguística ou de fala, também apresenta uma sequela motora, que nós chamamos de paresia, seja à direita ou à esquerda, no membro superior ou no membro inferior, por isso que eles têm essa dificuldade na marcha. No Hospital Central de Maputo são atendidos por mês mais ou menos 20 pacientes semanais com esta condição, um número crescente e que tem preocupado o MISAL. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esta doença mata anualmente mais de 3 milhões de mulheres a nível mundial. Agora, vamos migrar para a capital da província de Gaza, Xai-Xai, para conhecer a história de Isaac Manoussi, jovem com albinismo que quase tirou sua vida por conta da discriminação de que foi vítima. Hoje, trabalha como cobrador de chapa e partilha conosco um pouco da sua história para alertar as pessoas sobre a necessidade de se reinventar diante dos obstáculos que a vida tem. Acompanhe a peça. A discriminação é um mal social. A sua manifestação pode ser de diferentes formas, tal como a reação das vítimas a tais atos. Isaac Manoussi, jovem com albinismo, quase tirou sua vida após episódios de bullying repetidos. Dessa primeira que sofri bullying, que até cheguei a tentar suicídio, mas graças a Deus não aconteceu nada. Sua mãe conta com mais detalhes sobre o episódio que quase custou a vida de seu filho. O jovem calmo, como era conhecido no seio familiar, não contava seus dramas à sua família. Eu saí de casa, fui conversar. Então, eu saí aí a conversar, mas quando cheguei lá, de repente o meu coração bateu, disse, volta para casa. De repente, voltei para casa. Não, é quando eu entrei dentro, apanhei ele que estava a dormir, eu perguntei a ele, mano, o que é que está acontecendo? Ele disse, estou com dor de cabeça. Então saí a correr, fui em casa a vizinha que vendem numa barraca, comprei leite, vim dar a ele, ao mesmo tempo a ligar e pedir socorro. Felizmente, não passou de um susto. Os alunos responsáveis pelo ato foram sancionados pela direção da escola.
A situação foi revertida em parte pela ajuda de psicólogos que teve durante a sua estadia no hospital. Quando eu estava hospitalizado, tinha lá uma psicóloga que acompanhou o meu caso. Então, ela é que ajudou-me a superar e como me reinventar. Porque eu já tinha medo de voltar para casa, como eu queria cometer ou tentei cometer o suicídio. Então, tinha aquele receio de eu me dar. Após essa fase negra na vida de Isaac, surge um novo desafio, a Covid-19. Se para muitos a pandemia limitou os planos, para este jovem foi a descoberta do seu espírito empreendedor. Durante a Covid-19 eu estava, quando ainda intensificava, né? Eu por acaso estava desempregado, mas fazia uns pequenos negócios, vendia roupas íntimas, uma coisa assim. Por acaso agora compro chapa, faço o transporte semi-coletivo de passageiros, chapa da cidade. As superações aos obstáculos da vida não param. Bastante perspicaz, Isaac cuida de si para reduzir os encargos de sua mãe. O dinheiro que ganho no trabalho tento investir em mim mesmo. Então, no sentido de que nós sabemos, homem é homem, né? Então, eu me sinto crescido e ao me sentir crescido, tenho minhas necessidades. A nossa fonte disse que já submeteu por muitas vezes o seu currículo para muitas vagas de emprego, mas muitas vezes sem sucesso. Isaac sonha em ser empresário e continuar com os estudos para ter um emprego melhor. Na ocasião, apelou à sociedade para a mudança de comportamento perante as pessoas com deficiência. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender palavras ligadas ao ativismo social. Voluntário, coordenador de atividades, mobilização comunitária. Vamos repetir? Voluntário, coordenador de atividades, mobilização comunitária. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.